Faço parte da AMAIS, a Associação dos Amigos Autistas do Espírito Santo, há 10 anos. A AMAIS, estamos presentes em 6 municípios. Além de cuidar do autista, a nossa gestão são 100% de mães. Sabemos da necessidade que é cuidar também da família da mãe. De 13 anos, que estava louco para vir, eu falei assim, meu filho, dessa vez você não vai, né? Que é o meu grude, né? E também, do ano passado para cá, conheci a FAC, né? Que é a Associação dos Familiares dos Autistas do Caparaó, e me perguntaram se eu poderia contribuir de alguma forma. Mas eu confesso para vocês que eu estava num momento, eu não sei se temos mães atípicas aqui. Eu não sei se vocês já passaram por um momento em que você está tão cansada, exausta do autismo, que você sai de rede social, você não quer mais ler nada sobre autismo, que você não quer mais conversar com ninguém sobre autismo ou com outra mãe atípica. Eu já passei por vários momentos desses. No momento eu estou de volta, tá? Os grupos, né, as redes, eu estou de volta. Então, eu não queria que a minha contribuição fosse para as crianças, enfim. Eu queria fazer alguma coisa pelas mães, que deveriam sentir mais ou menos a mesma coisa do que eu, né? Que essa necessidade de estar falando sobre o assunto, de se cuidar, de ser cuidado, dessa solidão que a gente tem, né? Porque muitas vezes nós somos solitárias dentro das nossas casas. Então, é uma das coisas que a gente precisa mudar. Nós não estamos sozinhas, nós somos várias mães atípicas. Então, a gente não tem que sofrer sozinha dentro dos nossos lares. Precisamos nos unir e nos fortalecer. Então, mediante isso, eu propus, né, para a Sandra, que é a nossa presidente, o projeto Cuidando de Quem Cuida. Meu nome é Sabrina Ribeiro Cordeiro, eu sou psicóloga do projeto social Força Feminina, que trabalha a defesa pessoal e rodas de conversa com mulheres, em sua maioria com uma vivência de violência, né, como muitas de nós. Estou muito feliz de estar aqui para poder trocar com vocês um pouco sobre esse trabalho, a importância de cuidar de quem cuida o tempo todo de outras vidas, né? Boa tarde, meu nome é Heloísa Moraes. Sou mãe atípica de um rapaz de 15 anos. Faço parte da AMAIS, a Associação dos Amigos Autistas do Espírito Santo, há 10 anos. A AMAIS, estamos presentes em 6 municípios. Além de cuidar do autista, a nossa gestão são 100% de mães. Sabemos da necessidade que é cuidar também da família da mãe. Já está funcionando bem. Uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde aí aos empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo. De fato, assim, queria participar da roda toda, mas o horário não permitiu. A gente está recebendo o João Campos hoje num outro evento, começa às 16 horas, então estou muito preocupada com o horário. Gostaria muito de dizer que a Secretaria de Estado das Mulheres, ela tem apoiado não só essa temática da política do cuidado, que foi instituído pelo Ministério das Mulheres, já o protocolo, e a gente está baseado em todo o protocolo para constituir essa política, principalmente no contexto da escutativa que a Secretaria das Mulheres fez durante todo o ano passado. E nós já temos projetos bacanas sendo apresentados. Esse aqui vai ser apresentado, e eu já quero cumprimentar aqui a Ludmila. Faço questão de ter uma apresentação lá para a Secretaria das Mulheres, para que a gente esteja conectadas. A Sabrina, que a gente já tem muita conexão através do Força Feminina, que a turma do Força Feminina está aqui. Sensacional o que vocês estão fazendo com esse grupo de mulheres, inclusive com fomento de empresas privadas, mas com as leis que de fato fomentam essa missão que vocês têm, que é cuidar dessas mulheres que estão aí na sociedade de alguma forma cuidando de outras pessoas. E também a Heloísa, que é da Mais. Em nome da Heloísa, abraçar muito a Poliana, que nos apresentou um projeto muito bacana, que a gente está desenvolvendo lá uma forma de fomento na Secretaria das Mulheres, que é cada
cada km, cada quilômetro inclui, cada quilômetro inclui essa criação dessa rede que a gente está abraçando. A Secretaria das Mulheres, ela está preparada com uma gerência exclusiva com a Cris, que toma conta dessa gerência, que é saúde e bem-estar da mulher. Então, a Expo Life, tanto com esse tema, quanto com várias temáticas do cuidado integral das mulheres, nós sabemos que nós estamos aqui aportando condições para que essas mulheres estejam presentes. Nesse segmento, por exemplo, do cuidado e bem-estar, mais de 80% são mulheres que lideram, porque as mulheres, além de cuidar das outras pessoas, dos seus filhos, nesse caso aqui que nós estamos nessa temática, né, do autismo, mas também de qualquer adoecimento que tem na família, na maioria das vezes são as mulheres, e elas também promovem na parte do empreendedorismo, soluções para esse mercado. Então, as mulheres estão aí empreendendo também nesse mercado do cuidado e bem-estar. Então, é uma conexão. A Expo Life acaba virando toda essa conexão que a gente precisa e a Secretaria está presente. Dizer que a gente precisa desmistificar a ideia do cuidado. A gente precisa, e aí eu gostei muito, eu queria assistir a palestra da Ludmila aqui o tempo todo, porque eu já gostei muito do que ela falou. Eu já cansei, já saí da rede social e já passei essa fase, não é? E por que não admitir? Por que nós nos sentimos culpadas quando a gente diz estou cansada? Estou cansada até de cuidar de tanta coisa. Estou cansada de ter essa tarefa tripla, essa jornada dupla, tripla que nós temos. Então, esse cansaço justamente é porque culturalmente, o cuidado das pessoas, das famílias, está intrínseco nas mulheres. Mas a gente precisa também enfrentar um tema de quebrar o tabu. E aí a gente precisa inserir a temática de que homens também cuidam. Então a gente precisa enfrentar, e eu estou fazendo esse enfrentamento na Secretaria das Mulheres. Por exemplo, a gente fala de violência e mais de 60%, 70% da Secretaria hoje, tanto da força de trabalho quanto do recurso que nós temos é para o enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, quem são os agressores? Os homens. No sistema prisional hoje, quem são a maioria que estão presos? Tem 24 mil homens presos e 1.000 mulheres presas. Então você percebe que a violência está intrínseca nos homens. 24 mil homens presos e 1.000 mulheres presas no Espírito Santo. A violência está nos homens. Se eles são os promotores dessa tão grande violência contra as mulheres, então eles precisam também fazer parte da solução. Os não agressores, os não racistas, esses homens que estão na sociedade. Eu não sou agressor, eu sou o cara do diálogo. Então, não basta só não ser agressor, você tem que ser contra a violência, tem que se colocar. E a política do cuidado, nós vamos ter que levantar também esse enfrentamento de que não basta só dizer eu ajudo a minha esposa. Não, você tem que se sentir parte dessa família e fazer, porque a mulher não tem filho sozinha, tem um pai, tem uma mãe, e muitas vezes essa mãe fica sozinha, quando é no caso do autista, quando é no caso de uma criança que precisa de cuidados especiais, essa mulher fica sozinha na relação em muitos casos. Então, são temas que a gente vai enfrentar nessa política do cuidado, porque cuidar de quem cuida é aliviar a carga, é aliviar essa carga do cuidado sobre essa mulher. E a gente, para fazer isso, tem que envolver toda a sociedade. A forma de nós cuidarmos dos nossos meninos, a forma de nós criarmos os nossos meninos, varre a casa aqui, ajuda a mamãe. Ah, meu filho, lava a louça lá, ajuda a mamãe. Ajudar a mamãe não, meu filho de 8 anos lava a louça e ele diz assim, mamãe, hoje é minha tarefa, né? Terça-feira, a louça é minha, a louça é sua, é isso aí. Não está me ajudando porque não é tarefa só minha, todo mundo suja, então todo mundo tem que limpar. E quando a gente cria os meninos, já quebrando esses tabus de que o menino pode sim fazer comida, de que o menino pode cuidar de uma criança, porque quando ele for homem, casado, ele vai ter que cuidar do filho, ele vai ter que fazer o serviço porque ele mora naquela célula. Então, quebrar tudo isso na sociedade depende muito de rodas de conversa como essa, e eu quero aqui já deixar os parabéns para as mulheres que irão contribuir muito para esse debate. Infelizmente, eu tenho uma agenda muito extensa, não posso ficar, mas o meu coração está aqui, a minha assessoria está aqui, e vamos continuar firmes juntas para vencer todos os tabus. Um abraço e vamos continuar cuidando de quem cuida. Um abraço, gente. Então, pessoal, eu queria entrar numas questões preliminares, antes da gente falar sobre o cuidado propriamente dito, né? De onde que veio essa palavra? De onde que veio essa ideia de que o cuidado é da mulher?
é uma tarefa que deve ser realizada pela mulher, né? Isso não surgiu do nada, né? De onde que vem essa ideia de que nós, mulheres, a gente se autoelege responsáveis pelo cuidado? Ah, mamãe ficou doente, né? Você tem 3 irmãos, você é a única mulher. Para onde que a sua mãe vai? Quem vai cuidar da sua mãe é você, porque você é mulher. Então, a gente precisa fazer esse tipo de questionamento também, refletir sobre isso para pensar em alternativas para mudar isso hoje, né? Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês. Primeiro, para a gente discutir aqui o que é cuidado. Eu coloquei várias fotos aí: varrer, brincar, dar banho em cachorro, cozinhar, né? Varrer, passar pano no chão, parece. Mas a gente sabe que o cuidado é muito mais do que isso. Por exemplo, eu vejo também, quando você é casada, né, mora com alguém, enfim, tem um companheiro, até namorar se torna um cuidado. Por quê? Porque aquilo revigora, né, aquela pessoa. E o cuidado é exatamente isso. É um trabalho que revigora o ser humano. Cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, né? Por quê? Porque a comida, ela não vai andando sozinha para a panela. A casa, ela não é varrida sozinha. A gente aquela geração dos Jetsons, aquele filme lá, a gente não chegou nele ainda, infelizmente, né? Então, assim, tudo que se faz numa casa, se a casa está limpa, se a comida está gostosa, se a roupa está lavada, se a criança está limpinha, está dormindo, foi alguém que fez. Geralmente, né, quem fez é a mulher. Então, o que é cuidado? Cuidado é trabalho. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça de uma vez por todas. Cuidado é trabalho. E por isso deve ser socializado e remunerado. Não podemos perder isso de vista, né? Vocês devem estar sabendo da Política Nacional de Cuidados, que foi sancionada agora final de dezembro, né? A gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, mas ela traz uma questão importantíssima, que é o cuidado enquanto trabalho, né? Isso que muda, né? Essa palavra trabalho, ela muda todo esse contexto que a gente vive, que a gente viveu e vive, né? Então, ó, o trabalho é o cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução diária da vida humana, da força de trabalho, da sociedade e da economia, e da garantia do bem-estar de todas as pessoas. Porque, na verdade, gente, quando a gente está fazendo esse trabalho em casa, esse cuidado, por exemplo, dar à luz é o quê? Né? Engravidar, dar à luz é o quê? É cuidado, é trabalho. Por que é trabalho? Porque você não está dando à luz a só uma pessoa. Você está dando à luz a um trabalhador que vai fazer parte, vai fazer parte da economia, vai gerar riqueza para o país. Então, essa questão do trabalho, desse trabalho que ainda não é remunerado, o trabalho do cuidado, ele precisa ser revisto. E é isto que essa política nacional de cuidados está tentando fazer. Eles foram, a gente vai comentar, mas eles foram, assim, bem ambiciosos, né? No texto, pelo menos. Vamos ver o que vem por aí, né? Só para complementar essa questão aqui do cuidado, existe muito aquela discussão, né? É comum, né? Ah, mas essa mulher aqui, ela só fica em casa por conta do serviço de casa. Ela é dona de casa, então ela não trabalha. Como assim ela não trabalha? Como assim ela não trabalha? Aí vão mudar um pouco a história. Se o marido dela chegou em casa, não tem comida para jantar, não tem roupa limpa para ele vestir, não tem cama arrumada, né? Como que ele vai trabalhar no outro dia? Então, uma coisa, ela está atrelada à outra. Os tipos de trabalho são diferentes, mas os dois são trabalho. Ó, em outras palavras, eu já falei isso aqui, mas vou reforçar com vocês. Em outras palavras, trabalho doméstico ou cuidado, né, é aquele que regenera as forças do trabalhador. Lavar, cozinhar, limpar a casa,
dar banho, levar ao médico, ensinar a lição de casa, dar carinho e dar suporte emocional. Isso tudo faz parte do trabalho. Isso tudo é cuidado, isso tudo é trabalho. Aí vamos para as perguntas, eu gostaria que vocês participassem, tá? Para eu não ficar falando sozinha aqui, e às vezes até tá falando besteira, né? Você cuida de quem? De quem que vocês cuidam? Pode ir falando assim, aleatoriamente. Porque se você parar de fazer esse trabalho um dia, de lavar, passar e cozinhar, o sistema já entra em colapso. E quando eu falo o sistema mesmo, como um todo. O sistema capitalista como um todo é dependente totalmente do trabalho doméstico. Porque se não tiver comida, se não tiver roupa, se não tiver casa limpa, se o homem não puder namorar a esposa, ele vai chateado pro trabalho. Tá vendo como que é difícil, gente? É muito difícil a gente falar, a gente lembrar. Quem é que cuida de mim? Eu não tenho essa resposta. Ainda é cobrada. O cuidado, o trabalho doméstico é coisa de mulher. Por quê? Vamos voltar lá atrás, né? Por conta dessa tal da divisão sexual do trabalho que aconteceu lá antes do feudalismo, quando os seres humanos eles se juntavam em grupos para poder sobreviver. Então, eles caçavam, pescavam, e todo mundo vivia daqueles suprimentos ali. O que aconteceu ali? A agricultura ela foi se desenvolvendo, os instrumentos, né? Aí, quando colhia uma macieira, uma maçã, vamos colocar assim, com as mãos. Depois deles arrumarem uma máquina, inventar uma geringonça qualquer lá, ele colhia 10, 20, 30 maçãs por dia. Ou seja, gerou excedente. E quando gera excedente, hoje, no nosso caso, gera lucro, né? Então, foi aí que houve a divisão sexual do trabalho, que o homem ficou mais atrelado à força, razão, coragem, competência, e a mulher foi designada a fragilidade, emoção, medo, incompetência. Então, aí que foi a virada de chave, né? E tudo isso, essa divisão sexual do trabalho, ela foi e ainda é, e talvez ainda será por muito tempo, baseada na posse, na hierarquia e na escravidão da mulher em relação ao homem. Sempre. Ainda é desse jeito. Aí tem algumas outras questões aqui, né? Alguém aqui todo mundo aqui tem trabalho formal? CLT, serviço público? Não? Jornada de trabalho? Que considere? Você, 8 horas, né? Seu? 8 horas. E ela chega em casa, tem 2 filhos esperando ela lá. 3, um autista, né? Quem é o principal responsável pelo trabalho de cuidar na sua família? Quem é a provedora do cuidar? Se você não estiver em casa, as coisas não acontecem, né? Quem que é o principal responsável? Você se sente valorizado fazendo um trabalho doméstico dentro da sua casa? Você acabou de passar pano ali na sala, aí vem um lá com sapatão e passa em cima. Maravilha, né? Isso é bom demais. Bom demais você pegar a vassoura e tacar nas costas do outro, né? O que você mudaria nessa realidade? Comentando com a minha aluna agora, né? E uma vez meu filho, ele muito pequenininho, ele falou comigo assim: mãe, ainda bem que eu não nasci mulher. Porque mulher trabalha muito. Você trabalha fora, chega aqui em casa, trabalha aqui também. Aí eu falei: meu filho, não. Na verdade, existem coisas a serem feitas. Não serviço de mulher e serviço de homem. A gente precisa parar, gente, de criar filho machista. Quem cria filho machista é a mulher, é a mãe. É a filha que coloca para lavar a louça e o menino não lava quando ele suja. O pai também, né, que não lava quando suja. Se tiver 10 pessoas numa casa, cada um arrumar a sua cama, é a base da educação, né, para boa convivência coletiva. Se você acende, você apaga, você suja, você lava, você desarrumou, você arruma, ninguém fica sobrecarregado. Agora, uma vez
que tem uma mãe atípica, tem um filho autista, que requer mais atenção, porque tem as terapias a serem feitas, né? Requer uma atenção maior. Eu acho que isso a gente tem que começar a rever os conceitos para ver qual é o companheiro que a gente está querendo ter, sabe? Porque, e eu até vi a Fernanda falando esses dias na televisão, Fernanda Lima, poxa, todo mundo fala que o Rodrigo Hilbert... Não, gente, ele faz o papel de pai. E a gente fica tão maravilhado, né? Nossa, o Rodrigo Hilbert cozinha, ele faz a festa de aniversário dos filhos dele. E por que ninguém fala isso quando a mulher faz? Né? Então, isso tem que ser normalizado, isso precisa ser para a gente parar de ser sobrecarregada. A solução para para essa sobrecarga, né, de trabalho, essa sobrecarga emocional também que vem sobre nós, principalmente nós que somos mães atípicas, que temos 1001 coisas para pensar, né? Muitas vezes trabalhamos fora, que é o meu caso, né? Então, assim, de fato é muito pesado. É muito pesado, que aí é aquilo que eu falei no início da minha fala. Tem dia que eu não aguento mais. Eu preciso me desligar. Eu saio de tudo. Saio de todos os grupos. Saio de todas as redes. Acabou. Aí passa um tempo, dei aquela aliviada, aí eu vou voltando, né? Mas isso tudo que você estava comentando agora tem uma solução. E é uma solução que eu acho que parte mais de nós, mulheres, do que dos homens e da sociedade como um todo. É um posicionamento que a gente precisa tomar, né? De que a socialização do trabalho de cuidar, é a socialização do cuidado do trabalho doméstico. Essa é a única solução para a crise que o trabalho doméstico ele vem trazendo para nós na atualidade, né? E sempre esteve aí. Então, se cada um fazendo a sua parte, é o que você falou. Não existe serviço de mulher e trabalho de homem. Trabalho é de todo mundo, né? Os meus filhos, por exemplo, eu falo com eles, hoje eu não vou fazer janta. Tá por conta de vocês. E eu tenho uma menina e 2 meninos. A minha menina uma vez veio para mim e falou: mãe, você está dando trabalho de homem para eu poder fazer? Eu falei assim: como assim trabalho de homem? Como assim trabalho de homem? Você acha mesmo que arrumar a cama é trabalho de homem? Você acha que cozinhar é trabalho de mulher? Então, assim, a solução é a socialização do trabalho de cuidar. É para todos. Cada um que faça a sua parte. Só que o desafio é ainda maior. Ainda maior. O que você falou também. É sensibilizar as mulheres de que o trabalho doméstico não é só delas. Que o cuidado não é só delas. Que se a mãe dela adoeceu, ela não precisa colocar a mãe dela dentro da casa dela e cuidar da mãe dela sozinha. Se são 3, 4 filhos, que se divida aí, né, esse cuidado. Então, assim, eu vejo nisso um desafio muito grande, né, das mulheres. Licença, Ludmila. Desculpa interromper, mas também tem as outras colegas para falar. E depois ainda vai ter um momento para troca de informações. Está concluindo? Puder concluir. Eu ia fazer outra parte, mas não qualquer coisa também depois no bate-papo, né? Pode concluir. Não, só para concluir mesmo, gente. Eu acho que nós precisamos sensibilizar as nossas amigas, né? Até mesmo as nossas mães, nossas tias, nossas primas, né? Sobre a necessidade dessa socialização do trabalho de cuidar. A gente tem que parar de se autoeleger. Fulano está doente. Não, eu que vou para lá cuidar dele. Aí, o que acontece? A mãe, ela deixa de sonhar os sonhos, abandona uma faculdade, abandona o emprego,
né? Ela deixa de sonhar os sonhos dela para poder cuidar de uma pessoa que poderia estar sendo cuidada por ela e por mais algumas, ou pelo Estado. Eu ia entrar nessa parte do Estado, que é sobre a Política Nacional de Cuidados, ia detalhar um pouco mais, mas acabou o tempo, eu espero que a gente tenha outra oportunidade, tá bom, gente? Obrigada por me ouvirem, estou à disposição, tá? Quero agradecer a Ludmila por anteceder a minha fala e já trazer aí um contexto bem importante histórico, né, de como que vai se constituindo esse atrelamento da função de cuidado às mulheres, né? É muito importante a gente conhecer a nossa história para a gente entender como que as coisas vieram a parar onde estamos, né? Não tem como a gente saber como que a gente quer transformar e melhorar a vida sem a gente olhar primeiro para o que passou e entender que nada disso é natural, né? Não existe uma essência feminina a partir da qual mulheres nascem sabendo cuidar. O que existe é uma atribuição social, política e econômica dessa função às mulheres, por uma finalidade mesmo de exercício de poder, né? De exercício de dominação. Então, acho que Ludmila ela lança as bases aí para a gente entender a importância de reconstituir esse processo histórico, né? Então, vou de novo me apresentar. Eu sou Sabrina Ribeiro Cordeiro. A gente foi alertada de que estamos sendo filmadas, então vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou com uma calça preta, uma blusa do Projeto Força Feminina, o qual eu represento nesse evento, uma blusa na cor roxa e laranja, com o nome do projeto. Estou com o cabelo preso em coque, parte do cabelo solto, e atrás da gente tem um telão passando algumas mensagens a respeito do evento. Então, agradeço a Expo Life por convidar mulheres tão incríveis, pessoas tão incríveis para estarem nesse espaço compartilhando trajetórias, experiências. Agradeço a Jaqueline, que não pôde ficar com a gente, mas que é uma grande fortaleza nossa na política, né, na luta pelos direitos das mulheres. Agradeço a Heloísa também, que vai fazer a fala depois. E agradeço também a presença e a atenção de cada um aqui. Então, eu estou aqui representando o Projeto Força Feminina, eu sou psicóloga. E vou falar um pouquinho para vocês de como que no Projeto Força Feminina a gente trabalha esse cuidado com quem cuida. Esse projeto ele foi sonhado primeiro pela Andiara. Andiara, levanta a mão para as pessoas saberem. Andiara Caneu, ela é a coordenadora do Projeto Força Feminina, ela também está com a nossa roupinha ali. Ela foi quem sonhou esse projeto primeiro, e que junto com a Manuela Feliz, que é a nossa mestra de taekwondo da associação. Por favor, Manuela, levanta. Manuela, nossa mestra, faixa preta, mestra da Associação da Grande Vitória de Taekwondo. Essas duas mulheres, elas sonharam, elas gestaram e elas pariram o Força Feminina. E a gente começou a conversar sobre esse projeto lá em 2022, né, Andiara? E eu venho a somar com elas para pensar em como construir um projeto que pudesse acolher mulheres diversas, com suas diversas questões e singularidades, para que a gente pudesse construir um espaço de proteção, um espaço de partilha e um espaço de fortalecimento e emancipação para mulheres na nossa sociedade. Então, no primeiro momento, a gente pensava em como proteger essas mulheres da violência, e depois a gente foi entendendo que o simples fato de sermos mulheres, o simples fato de nascermos e sermos reconhecidas por alguém como alguém do sexo feminino, atribui à nossa existência uma série de microviolências cotidianas, e que, por isso, então, a gente passa a entender que ser mulher na nossa sociedade é, inevitavelmente, viver uma série de processos violentos. Ainda que algumas de nós estejam posicionadas em lugares de mais vantagem e privilégios, todas nós dividimos a marca do que é ser mulher nessa sociedade patriarcal, machista, misógina. Então, existe um reconhecimento e uma identificação entre nós a partir desse lugar de dor, mas também existe entre nós a possibilidade de alianças que nos ajudem a superar e a conseguir construir futuros de mais felicidade e alegria. E o Força Feminina ele trabalha nessa perspectiva, né? Nós somos um projeto social que hoje atende uma média de 150 mulheres por mês em 5 territórios da Grande Vitória. Nós temos os territórios de Carapina, na Serra, Manguinhos, na Serra, Centro de Vitória, Atlântica Ville, em Vitória, e Taquari, Cariacica. É um projeto que ele é financiado tanto pelo poder público,
por meio das leis de incentivo ao esporte, quanto por iniciativas privadas. Nós temos algumas empresas que acreditam no Força Feminina e investem para que esse trabalho continue sendo ampliado. Nós iniciamos os trabalhos do Força Feminina em 2023 e hoje nós entendemos a importância de continuar expandindo esse trabalho, né? Nós tivemos mais de 500 mulheres que ficaram na lista de espera e eu acho que isso fala de como que nós mulheres temos a urgência de encontrarmos lugares onde possamos cuidar da gente, se olhar, se perceber, se fortalecer, compartilhar estratégias e conseguir buscar dentro daquilo que é a nossa configuração de vida, processos de emancipação. Então, o projeto Força Feminina ele trabalha com rodas de conversa que são conduzidas por profissionais de psicologia e advogadas. Então, nós temos eu e a Ingrid de psicólogas, temos a Rovena de advogada. Nós fazemos essas rodas de conversa semanais. Elas precedem o trabalho da defesa pessoal. E nessas rodas de conversa, a gente aborda temas relativos a gênero, sexualidades, maternidade, racialidade, etarismo, deficiências, maternidades atípicas, envelhecimento, direitos reprodutivos, direito ao corpo. Então, nessa parte da roda de conversa, a gente traz essas temáticas para trabalhar com essas mulheres, tentando desconstruir alguns mitos em torno do ser mulher, tentando construir essa perspectiva histórica, política e social de como é que cada uma de nós chega no lugar que chega e vive a realidade que vive. Então, a gente precisa entender a importância também de fazer uma leitura interseccional. Nós partimos do referencial teórico do feminismo interseccional para trabalhar com essas mulheres, entendendo que importa raça, importa gênero, importa sexualidade, importa localização geográfica. Tudo isso vai constituir para cada uma de nós um lugar muito específico nessa sociedade. E algumas de nós vão ter na sua vida uma sobreposição maior de opressões. E a gente também precisa fazer essa leitura para entender que, então, entre nós, algumas a equipe dela de defesa pessoal, na sequência, entra trabalhando com a defesa pessoal. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ver a apresentação, né? Ali uma pequena mostra do trabalho maravilhoso que a equipe de defesa pessoal faz com essas mulheres para tentar trabalhar também essa consciência corporal. Como é que eu acordo o meu corpo para esses processos de atenção que me ajudam a estar mais atenta às violências, a precaver, a produzir seguranças, produzir proteção para mim no meu contexto de vida. Porque, embora a gente entenda, sim, que não tem como fazer mudança social nesse contexto sem a participação dos homens, a gente entende que a violência está posta já como uma pré-condição de partida. Então, cada uma de nós vai precisar entender quais são as ferramentas que tem para conseguir burlar esse sistema e construir possibilidades de uma vida mais potente, de uma vida mais feliz. Então, hoje, esse trabalho ele é desenvolvido nos territórios que eu falei para vocês. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre o Força Feminina, nós temos o perfil do Instagram, que é FF Defesa Pessoal, Projeto Social Força Feminina. Lá vocês conseguem acompanhar, inclusive, as nossas próximas inscrições. Em breve, a gente vai ter inscrições abertas para esses polos, essas unidades. Esse é um trabalho de muito cuidado, de muito amor, né? Feito por mulheres, para mulheres. Nós temos alguns homens, né, como o Everson na nossa equipe, que entram para fazer a função de saco de pancada da Manu e das outras mulheres faixa preta, que vão ensinar as mulheres a sair de uma chave de braço, a sair de uma violência, de uma imobilização, né, de um ataque pelas costas. Então, nós entendemos que esse espaço tem produzido, né, de 2023 para cá, a gente já tem indicativos, a gente já tem, né, nós fazemos avaliações frequentes do trabalho que a gente tem desenvolvido, nós já temos material suficiente que mostra para a gente que esse trabalho articulado da psicologia, do direito, nós temos também assistentes sociais agora no projeto que também dão um suporte para essas mulheres, orientando-as sobre os serviços da rede, dando informações sobre políticas específicas para as mulheres em cada caso ali vivenciado. Então, nós estamos crescendo enquanto projeto e nós também estamos reconhecendo com dados concretos a importância desses espaços de escuta e troca para o fortalecimento e para a emancipação das mulheres. Então, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, é pensar
para além do projeto Força Feminina, que outros espaços na nossa vida hoje a gente consegue identificar como lugares de cuidado mútuo entre mulheres, lugares de autocuidado, lugares em que os homens também possam ser convocados para cuidar dessas mulheres. No momento que você perguntou assim, quem cuida de você? Eu tenho um filho de 5 anos de idade e eu digo que o meu filho cuida de mim, porque a relação que eu estabeleço com o meu filho no ambiente doméstico é uma relação de reciprocidade, né? Uma relação em que ele entende que a casa e o ambiente doméstico é um ambiente que todo mundo que vive ali precisa cuidar para preservar. Mas a gente também precisa ter cuidado quando a gente fala, né, que é das mulheres que parte a iniciativa de criar homens que não são machistas, porque outro dia eu ouvi, inclusive, uma psicóloga nas redes sociais falando exatamente disso, né? De que quem erra é quem fica. Quem se retira do cuidado não é responsabilizado por aquilo que acontece com a sua saída daquele contexto de cuidado de uma criança. Então, sim, nós mulheres, a gente precisa sim entender qual é a nossa responsabilidade no cuidado com meninos e meninas para que eles cresçam entendendo as relações de gênero de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, os homens adultos que existem à nossa volta precisam ser convocados a assumirem a sua própria responsabilidade e responsabilizados, inclusive legalmente, quando se recusarem a fazer isso, né? Então, acho que são vários caminhos que a gente precisa correr mesmo, né? Porque a gente já tem muitos avanços nas políticas para as mulheres, mas em 2025 a gente ainda tem práticas sociais, culturais, que são muito antigas e que não condizem com a forma como a mulher se coloca no mundo hoje. Então, a gente precisa correr atrás desse prejuízo, né, que toda essa construção política, social, histórica produziu para as mulheres e fortalecer espaços de proteção, espaços de cuidado, espaços de diálogo, né? No nosso grupo, nós temos uma prioridade de aceitar mulheres, mães solo, mulheres negras, mulheres de periferia, mães atípicas. Nós temos mulheres atípicas e mães de crianças atípicas no Força Feminina, né? Mulheres trans, porque a gente entende que é preciso que a gente produza equidade também no cuidado. Então, a gente quer cuidar de todas, mas a gente entende que cada uma precisa ser cuidada de um jeito muito singular. E esse cuidado singular, ele também precisa ser pensado nessa esfera mesmo, né, de como que a gente produz projetos para as mulheres. Eu acho que é isso, eu fico aqui para depois, quem tiver perguntas, quiser compartilhar experiências, agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de poder falar do projeto e de poder também publicizar iniciativas que pensam a construção de um mundo melhor, um mundo em que a gente possa viver com menos injustiça social. E aí, dito isso, eu agradeço e passo a fala, então, para a Heloísa. Primeiramente, eu quero agradecer que a Expo Life, né, por esse espaço, por esse momento, né, de falar da nossa causa, né, que é o autismo, que descomplica, e obrigada aí às meninas, né. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me expressar em público e, por isso, eu não vou falar como as anteriores, mas eu fiz um texto e quero fazer o meu relato em referência de quem cuida, de mãe atípica. Hoje eu quero falar de algo que muita gente não vê, algo que eu demorei um tempo para conseguir colocar em palavras. Hoje eu sou mãe de um adolescente com autismo de 14 anos. E, por isso, só já diz muita coisa, mas, ao mesmo tempo, não diz tudo. Porque ser mãe é quem olha para a gente. É muito bonito dizer que somos fortes, que somos guerreiras, inspiradoras. Mas, às vezes, eu só queria ser vista como alguém que também sente, que também cansa, que também precisa de um abraço no final do dia. Você sabia que o nível de estresse de mães de crianças autistas é comparado com os soldados de guerra? Sim, em guerra. Porque estamos sempre alertas. Porque não dá para baixar a guarda. Porque qualquer descuido pode gerar uma crise, um julgamento, um trauma no meu filho. Por tudo isso, vai se acumulando dentro da gente. Um cansaço que não é só físico, é mental, é emocional, bem profundo. Tem dias que eu me olho no espelho e mal me reconheço, porque a mulher que eu era se perdeu aos poucos,
quando eu larguei a minha carreira profissional. Se perdeu entre as consultas, as terapias, os exames, as reuniões de escola, os olhares estranhos, as explicações cansativas. E mesmo com tudo isso, a gente continua, porque o amor que sentimos é maior. Mas não significa que somos indestrutíveis. Por isso eu aprendi na dor, no silêncio, na solidão, que eu também preciso me cuidar. E não é egoísmo, é sobrevivência. Porque como que eu vou cuidar, sendo base, estrutura, refúgio, se eu estiver desmoronando por dentro? Cuidar de quem cuida deveria ser regra, deveria ser compromisso de toda a sociedade. Mas enquanto esse cuidado não vem de fora, ele precisa começar de dentro. A gente precisa permitir respirar, se permitir dizer, hoje eu não dou conta. Se permitir aceitar ajuda, pedir ajuda. E, acima de tudo, lembrar, nós também somos importantes. Se você está me ouvindo e é mãe como eu quero dizer que você não está sozinha. Você não precisa fingir força o tempo todo. Vem, você tem direito de sentir, de cansar, de parar. E isso não diminui nem um pouco o tamanho do seu amor pelo seu filho. Se você é uma mãe atípica, mas convive... Quer dizer, se você não é uma mãe atípica e convive com uma, se pergunte, o que eu posso fazer por você hoje? Às vezes, só escutar com o coração já faz uma enorme diferença. Porque, no fim das contas, o que a gente mais precisa é de um olhar que diga, eu vejo você e eu te reconheço. Eu me importo com você e isso pode salvar uma mãe. E eu digo isso porque, na Mais, quantas e quantas mães que nós recebemos com toda essa vivência pensando em se matar, em se jogar numa rua, por não ter esse apoio. E como eu disse aqui antes, a Mais não cuida somente do autista, a gente tenta cuidar também de quem cuida, independente do gênero. E é esse o meu relato, gente. Eu fiz mais que um relato, mas realmente retratando a vivência da família autista. Esse texto da Heloísa, ele me representa muito, porque eu já fui essa mãe que já quis desistir, que quando conheceu a associação, ela estava já no fundo do poço, já pensando já em fazer coisas que não é legal. E hoje não. E eu aprendi a lidar comigo mesma, a entender que, às vezes, o meu melhor naquele dia, ele é bem pouquinho. E tá tudo bem. Não é pecado eu querer sair, querer me distrair um pouquinho e deixar o meu filho com alguém responsável. E tá tudo bem. E é isso que a gente, do projeto, cuidando de quem cuida da AFAC, que a gente quer proporcionar e quer que essas mulheres se conscientizem que elas também são lindas, que elas também são maravilhosas, que elas também são importantes. Porque hoje em dia, se você é uma mãe atípica e você tem um pai presente, que maravilha, você é privilegiada. Mas não é bem assim. A responsabilidade do filho, ela também é do pai. E, às vezes, nós mesmos já estamos tão acostumadas a ser guerreiras, empoderadas, maravilhosas, que, às vezes, a gente esquece que o pai também é responsável e, às vezes, a gente fica grata por o pai estar ali. Mas a gente não tem que ficar, porque é o papel dele. Ele tem que estar ali, ele tem que participar. E nós, hoje, tentamos fazer a diferença com o projeto e conscientizar nós mesmos das mulheres que nós somos. Então, assim, o seu texto me representa muito e eu falo que eu sonho com um dia que alguém vai olhar para mim e vai falar assim, eu não sou guerreira, eu sou só a mãe do Pedro. Ele é autista, mas eu sou a mãe do Pedro, eu sou mulher, eu sou bonita, eu sou profissional e é só isso. Porque esse rótulo de guerreira é como se a gente não pudesse fraquejar nunca. É como se qualquer deslize que você der, um passo em falso, alguém vai te julgar lá atrás porque você falhou com seu filho. E não é bem assim, nós somos todos seres humanos. Eu acho que é importante uma roda de conversa como essa, que a gente vê que existem pessoas, existem locais de apoio, existem locais onde essa discussão acontece e onde esse cuidado com quem cuida acontece. Então, a gente agradece muito vocês estarem aqui hoje e que a gente possa
reverberar cada vez mais esses espaços, como Força Feminina, como cuidando de quem cuida da FAAC e outros projetos, e a própria Secretaria Estadual das Mulheres. Então, é muito importante isso, que as pessoas saibam que existe, sim, gente preocupada com quem está aí, está cuidando. Todas nós, né, em algum momento, a gente cuida de alguém. E que bom que a gente possa aceitar ser cuidada, né? Permitir ser cuidada e saber que existem redes que estão aí para nos apoiar a cuidar.